Fala galera, beleza? Estamos aqui no 6º episódio do Roadcast. Hoje convidado muito especial, um cara muito massa, muito tranquilo, de vez em quando. Você é só não jogar com ele, que ele vai ser sempre muito tranquilo. Nosso querido Felipe Fon, lá do Manacai. Irmão, valeu por ter vindo aí, por ter aceitado esse convite em plena sexta-feira, correria maluca, empresário, jogador, pai, sei que só perde pra mim, mas tem um trabalhinho também. Obrigado, irmão, por ter vindo. Cara, eu que agradeço, irmão. Valeu demais. Tamo junto. Fique à vontade, vamos contar a história desse Isso aí, cara. Atleta, ex-atleta, empresário, pai, empreendedor, pai, vixe, Maria, amigo, irmão, inimigo, mas tudo levando pra evolução. Vamos aí. chegar. Fonzinho, como eu sempre começo aqui no meus podcasts, eu gosto de entender a raiz da galera. Porque tem gente que já chega falando que é isso, que é aquilo. Eu gosto de ir lá atrás, Fonzinho na infância, onde o Fon cresceu, como é que foi a infância do Fon? Foi uma infância mais difícil? Não, já era de classe média bacana, já jogava bola na rua. Fala um pouquinho do Fon, pequenininho. Cara, minha história é assim, um pouco diferente, né? Eu nasci em Goiânia, né? Mas parecido com a sua aí, do que a gente conversou nos bastidores. Nasci em Goiânia, mas aos 5 anos eu fui morar no Acre, em Rio Branco. Né? Meu padrasto, né, que foi o meu pai assim de criação, que me deu um norte, uma direção aí de ser esse ser humano hoje que eu sou, ele tem uma grande parte nessa educação. E nós fomos, família inteira, morar no Acre, cara. E crescendo, já de família de classe média. Meu padrasto tinha uma condição bacana, ele largou tudo aqui para seguir trabalhar com o pai. O pai faleceu, deixou muita coisa na mão dele, ele muito novo. Vocês foram pra lá porque vocês foram seguindo o padrasto, né? Isso, foi Ele seguindo o trabalhar padrasto, lá. casou com a minha mãe. E aí eu tinha o meu pai aqui também em Goiânia, né? Essa história ela tem que ser contada em conjunto, Aham. porque o FON vem da herança do meu pai. O futebol, a história FON vem da história do meu pai, mas tem um outro lado que poucas pessoas conhecem, que é essa que eu fui morar no Acre e passei lá 15 anos. Então, dos 5, né, até os 15 e 20 anos de idade, a minha casa era o Acre. Sim. E aí eu vim com 15 anos para cá para fazer a sorte no futebol, né? Essa sorte que a gente É conhece. porque no fazer... Acre não tem muitas Cara, eu jogava oportunidades. futsal demais, criança, vivi na rua. Eu vivi uma infância que hoje que é o que eu quero para possibilitar para os meus filhos, né? Essa liberdade. Aí eu vejo muito você fazendo isso com os Isso, você meninos entendeu? lá. Essa liberdade de botar os moleques para vivenciar tudo, né? Uhum. Porque hoje também na nossa área tem essa segmentação muito cedo, o menino tem que virar atleta, o outro tem que virar médico. Não, cara, vamos dar conhecimento para Faz os o que você meninos, vamos aprende. fazer a nossa parte, vamos ser pai, em vez da gente ser treinador, em vez da gente ser aquela pessoa que vai falar assim, você tem que ser isso. Vamos ser pai em primeiro lugar. E aí eu vivi no Acre, né, esses 15 anos, dos 5 a 15 para 20, né, porque com 15 anos eu vim para cá. Passei na peneira do Goiás, do Vila, e aí a gente foi pro Vila Nova. Você passou dos dois e escolheu o Escolhi o Vila Nova Vila. porque meu avô, né, minha família inteira daqui, minha família da minha mãe, né, meu avô foi atleta profissional de futebol na época, foi chamado de Pelé Branco, era um cara chamado Arthur Fernandes, fazia gol pra cacete, uma coisa que eu não fiz. Você jogava de quê? Eu jogava de meia. Eu acho que eu escolhi errado, vou falar a verdade. Acho que eu devia ter sido um zagueiro, volante, alguma coisa nesse sentido, mas jogava de meia. E meu avô foi centroavante do Vila Nova, fez história, reconhecido, né? E aí eu optei pelo Vila, família inteira lá, o Goiás, aquela política que se tem no clube, de quem indica. Eu não senti um ambiente bacana. Entendi. Né? Você achou o Vila mais familiar, mais Isso, acolhedor? achei o Vila um negócio Vila Nova, né? Tipo assim, daquilo que eu fui criar, trabalho, você entendeu? Tá ali, agarrado. E optei. Com 1 ano e meio de Vila Nova, eu fui pro Goiás. Foi uma das piores decisões da minha vida de categoria de base. Contei uma mentira muito grande. Falei que eu ia parar, que eu ia voltar pro Acre. Isso eu já tinha... Você falou pro pessoal do Vila que ia pro parar. Vila. Falei que ia parar, ia voltar pro Acre para trabalhar com meu pai, que não tava legal, tal. Mas, na verdade, eu já estava acordado com a categoria de base do Goiás para voltar. Cara, aquilo ali, beleza, foi bacana pro ego do momento do atleta, né? Todo mundo queria jogar no Goiás, maior, Paraíso, né? Verde, né? Que na época... Mas só que não fiz contrato, não fiz nada, eu contei foi uma mentira. E aquilo ali não tinha jeito, fruto de uma mentira, não tinha jeito de dar certo. Né? Foi uma das piores fases da minha vida como atleta, né? Porque eu me vi impossibilitado
Não dependia do meu rendimento, dependia do treinador, que eu teria que fazer uma parceria com ele para ele ser meu empresário, para ele ganhar uma comissão se eu assinasse um contrato rolou profissional. isso, Ana? Cara. E uma coisa que não vamos dar nome, né, Uhum. para não ferir ninguém, porque está no mercado de trabalho aí até hoje, mas aconteceu isso. E aí eu, de camisa 10 do Goiás, saí do Vila Nova, tava bem, jogando no Vila, minha ascensão. Aí fui pro Goiás de camisa 10, capitão, eu tinha idade de juvenil, jogava no Júnior. Aquele negócio, de categoria de base, isso, aquele quer, negócio, né? aquela vaidade do atletinha, eu passei a ser um cara que não servia para nada dentro do Goiás. Mais um, aquele cara tava lá, não ia convocado, não ia nada. Fiquei também 1 ano e meio dentro do Goiás. Mas isso você sabendo o porquê que não estava sendo convocado. Era bem claro. Era bem claro. Você não está fazendo o que tem que fazer. Você não fez o que eu te falei para fazer. Eu lembro direitinho, o técnico falou para minha mãe, eles trabalhavam, tinham um emprego em comum. O técnico falou para minha mãe assim, pede pro pai do Felipe, o padrasto, que no caso era o Olavinho, falou assim, para ele ter uma reunião comigo que... Aí a gente se acerta. Aí meu padrasto falou, não, muito novo, você entendeu? Não precisa nada disso. Tinha 16 para 17 anos. E aí meu padrasto, trabalhando demais, muita coisa. E eu acho que ele também não estava errado, não. Ele, como pai, não estava errado naquela idade. Não tinha nada. Ele percebeu a falcatrua que seria e não quis se meter nisso. E ficou em paz. Aí, beleza. Aí eu cheguei um dia em casa e falei assim, não tô aguentando mais ir pro Goiás. O que eu preciso fazer? Me manda embora. O que a gente tem que fazer? Aí a minha mãe chegou pra mim e falou assim, vai lá e fala pros caras, fala que você quer ir embora. Não tinha contrato, não tinha contrato. Aí ninguém me mandava embora também. Aí foi uma fase ruim da minha vida. Que aí eu já tinha, né, esse 17,5. Que é a hora que o jogador foi uma fase ruim da minha vida. Que aí eu comecei, não bebia até então, era menino bom. Aí comecei, era menino bonzinho, só queria saber de bola, tal, tinha minha namoradinha, aí eu comecei a dar aquela desvirtuada. Sabe, assim, foi perdendo o chão, foi perdendo o propósito do futebol, o sonho. E, enfim, passei esses 3, 4 meses até me mandar embora. Fiz aquele tudo que jogador feio faz. Tira a camisa, joga pra fora, xinga o treinador, briga com parceiro. Com um parceiro. Eu lembro de uma cena, cara, horrível, que eu lembro dela até hoje. O Amaral, o zagueiro, jogou no Palmeiras, jogou no Goiás muito bem, jogou no Palmeiras, um volante, zagueiro. Cara, o Amaral recém chegando no Goiás, né, categoria de base, ele me marcando, ele sempre gostava de chegando duro. Uma vez ele me deu uma chegada no calcanhar e eu, já virei pra trás pra brigar, e depois eu vi que eu tinha feito uma merda, desculpa, tal, não sei o que, eu falei, cara, preciso sair daqui. E desse dia eu não apresentei mais no Goiás, e o Goiás passou uns 3 dias, me mandou embora. Aí o que eu faço, cara? Desisto, não vai, não sei o que. E aí, como eu nasci em Goiânia, tinha o Fon, né, meu pai, que todo mundo conhecia, de uma família tradicional de Goiânia. Eu já tinha, né, nesse período, meu padrasto, que já era de classe média, já tinha uma condição melhor, porque optou ir para o Acre, trabalhar muito duro, e assim, ficou 10 anos de norte, sozinho lá, sem família, sem ninguém, só nós lá, começou a melhorar a condição. E aí eu fiquei conhecido em Goiânia como um filhinho de papai. O cara que tem condições tem uma condição, tá ali porque tem condição, e não porque eu era bom de bola. E modéstia à parte, né, eu sabia jogar, eu era bom, eu acho que dava pra estar no mercado. Eu passei por isso também. Filho do Paulo Vitor, eu tava soltando aí porque é filho do Paulo Vitor. Meu pai nunca nem soube que eu jogava. Foda. E aí, cara, coincidiu de um amigo chamado Márcio Lemos, fez o pedido para eu voltar pro Vila Nova. Tinha isso aí. 15... Você já tinha decidido parar? Não parar de jogar futebol. Eu queria saber, eu não tinha o plano B parar de jogar futebol. Eu ia para onde que eu vou? O que eu ia fazer? Aí eu fiquei no Vila Nova, categoria de base, de 15 para 16,5. 16,5 saí do Goiás, certo? Fui pro Goiás. Do 16,5 pro 17,5 aconteceu o estudo. Com 17,5 eu volto pro Vila. Para quase 18 anos voltei pro Vila Nova. Que aí já tá quase no profissional. Quase no profissional. É o último ano. E aí você imagina a mentira que eu contei.
Os meus amigos que a gente jogou contra, porque eu tava no Goiás, camisa 10, faixa, eu jogando contra o Vila o tempo inteiro. Volto camisa 10 do Goiás, que traiu a gente. O que aconteceu dentro do campo, na categoria de base? Pegava na bola, meu irmão. Tinha um volante que ele é amigo meu até hoje, o irmãozão, Alisson Guirra, virou profissional. Eu pegava na bola, o Alisson me dava uma pedrada. Sem dó. Sem dó. Aí passava pro outro lado, o Leandrão, pau. Passava, irmão. E aí, assim, eu fui muito mais amigo dos 15 por 16,5 dentro do Vila Nova, amigo de verdade, mesmo os caras me batendo lá, do que o 1 ano e meio que eu passei dentro do Goiás. sendo respeitado pela 10 e a faixa. Você entendeu, não? Entendi. Então, hoje, o que eu fiz de amizade, de verdade, dentro do Goiás é o Badequinho, o Lucas Badeco, tá em Londres. Um abraço para ele. O Badeco do Badeco futebol, ele jogava futebol. Centroavante, atacante, muito bom de bola. Seríssimo. Seríssimo. E foi o único amigo de verdade, assim, de compartilhar, de levar para dentro de casa, de conhecer minha história, de conhecer minha família, sabe, de saber. E eu também conheço a particularidade dele. Foi o único amigo que bateu o sangue. Sim. Né? Porque no Goiás existia ainda muito esse ambiente que não era legal. Já tinha esse lado profissional no Goiás, do qual eu não fui profissional. Fui extremamente amador e mentiroso. Certo. E aí voltei pro Vila, cara. E aí sofri todas as consequências. Até pegar o respeito de volta, sofreu Sofri todas as consequências. Passou esses 6, 7 meses aí, no final do ano, eu consegui profissionalizar no Vila. E aí foi embora. E eu fiz dos 18 e pouquinho de idade até 28 para 29 anos. Fui atleta profissional de futebol. Mas aí dentro do Vila, não? Dentro do Vila. Eu joguei Você só jogou no Vila? Não, mas Vila Nova... Fiquei 4 anos, então aquela categoria de base, pouco é aproveitado. Fui emprestado por Trindade. Começa, né? Essa parte aqui é foda, cara. Eu joguei de 4 anos, eu tinha 5 anos de contrato com o Vila Nova. De 4 anos de contrato cumprido, eu joguei 4 jogos. Dos 4 jogos, eu saí 2 como titular. E era muito bom pro clube, né? Você paga R$ 1.500 para um jogador de qualidade, completa elenco, tá lá dentro, entendeu? Mas só que eu queria mais. Então eu cheguei com 4 anos e falei assim, ó. E tinha qualidade. Treinadores passavam dentro do Vila Nova, acontecia essa mesma coisa, né? Tipo assim, ó, vou te indicar num time lá, tal, vou te ajudar, beleza, mas na verdade. Assim, conheço essa fala. Na hora que eu saí, né, que eu consegui meu passe no Vila Nova, com muito custo, com amigos que ajudam para pegar. Eu falei assim, eu não quero nada, rescinde meu contrato, eu não quero dinheiro nenhum do Vila Nova. Sou muito grato pelo que o Vila Nova fez por mim, né? Como pessoa. Me aceitou de volta. Aceitou. Não, e assim, os treinadores que tinham lá, cara, se eu esquecer o nome de alguém, assim, Hermógenes Neto, Roberto Oliveira, os treinadores profissionais do qual eu trabalhei, me forjou como atleta, sabe? Tanto é que eu joguei em mais de 27 times, não passei vergonha em nenhum. 27 times? Você rodou pra cacete. Então. Rodei pra caramba. Cara, eu era daquele jogador de interior que de 3 em 3 meses trocava de clube. Então, Trindade, aí ia para Rio Verde, de Rio Verde ia para Brasília, do Brasília ia para Sobradinho, jogava segunda divisão, Série D, Série C, e aí fui andando, cara. Joguei em Alagoas, voltei no Acre. No Acre, cara, tem uma história muito bacana. Conta. Irmão, essa história, todo mundo pede pra contar quando a gente tá na resenha, acaba o futebol e todo mundo. Lembra essa resenha do pênalti? Volto eu com 19 para 20 anos, contrato profissional no Vila Nova. O Vila Nova me emprestou pro Rio Branco do Acre. Chegou já com... Rio Branco do Acre, terra que eu saí de lá, eu jogava futsal, eu jogava com 15 anos, antes de vir pra cá, eu jogava com os adultos o futsal lá. Aí todo mundo falava, o Felipe voltou, a torcida, a galera do meu bairro ia pro Rio Branco pra me ver jogar. E eu cheguei numa quinta-feira e lá o campeonato é como o Campeonato Carioca. Tem Taça Guanabara, Taça Rio, campeão das duas é campeão. Se for campeão de uma e campeão de outra, tenta. Aí eu cheguei numa quinta-feira e sábado, lá os jogos são sempre na terça e no sábado para não casar com os jogos que passam na televisão, porque lá tem muito torcedor de time grande. E aí eu cheguei numa quarta, quinta-feira e sábado era a final. Da Taça Rio, por exemplo. Da Taça Rio, da Taça Acre, não lembro o nome.
E o Rio Branco era 6 vezes campeão consecutiva. E eu cheguei no 7º ano. Ou 7 vezes, eu cheguei no 8º, um rolê assim. E cheguei, no que eu cheguei, o cara falou, não, você é bom de bola, o treinador muito bom, por sinal, ele falou assim, não, se você é bom, você treinou, você vai jogar, tá aqui camisa 10 e vai jogar, vai pra final. Me deu a 10, tinha um artilheiro do time, que era artilheiro da competição 6 anos consecutivos. Você não se meteu na frente do cara. Cara, não, vai vendo a fez isso, não. história, vai vendo a história. Ah. E grandão, que as menininhas que de 15, 16 Ah. anos, tudo me vendo jogar agora com 20, atleta profissional, tinha um carro, morava na empresa do meu padrasto, entendeu? Morava dentro da casa, enfim. Do cara que saiu de lá, do bairro, que jogava peladeiro, virei astro de futebol, bem sucedido, que a empresa do meu padrasto estava, bombando. E, cara, foi pros pênaltis esse jogo. Aí o treinador, quem bate o primeiro? O 10. Aí ninguém falando nada, cara, ninguém falando nada. E eu senti aquela potência, molecada todo me vendo. Eu falei assim, pode deixar que eu bato primeiro. Dá aqui pro pai que eu... Eu já tô vendo a cena. Cara, aí botei a bola lá, contei meus 9 passinhos pra trás. Ah, tem a quantidade de passos. Tem a quantidade de passinhos pra trás. Pum, bate, tinha meu ritual. Bati o pênalti e fiz. Cara, rodou todo mundo. Aí eu lembro direitinho, camisa 10 do time a Desg era Mariozan, que eu conheci ele aqui, um camisa 10 sensacional, jogava muito, conheci ele aqui no interior de Brasília, e o cara bateu lá no trinco. Mariozan foi lá e pum, fez 1-0. Quem batesse, né, quando vai e volta, bater, fez. Se eu errasse, estava fora. Não satisfeito, o cara bateu lá no trinco, eu falei assim, não, tem que fazer pra dar sequência. Eu falei, cara, esse camisa 10 bateu no trinco, eu tenho que bater também. Você mirou o trinco por causa dele? Eu pensei no trinco, né? Botei a bolinha lá de novo, andando aquela passada 9 passos. 9 passos, tal. Eu lembro direitinho que era uma avenida, cara. Daquela hora ali que você tá ajoelhado pra bola que você vai colocar no pênalti, botei a bola no pênalti lá, contei meus 9 passos pra trás. Irmão, escureceu tudo. Nervoso? Eu só beiço branco total. Eu só lembro do goleiro encaixando a bola no meio aqui e dando um balão pra cima. E eu não lembro mais que eu corria onde eu bati a bola. Seu nervosismo, falta de controle emocional, de tudo, deu aquela beiçada, deu aquela tremida que você não acredita. Perna pesou. Não, nem trinco não foi. Eu bati aqui no meio do gol. O goleiro, acho que se ele pegou a bola, eu vi no outro, não, ele pegou a bola aqui, ó. Cara, e isso, Rodrigo, eu assim, categoria de base, sempre fui um jogador muito técnico. Não errava pênalti. Tanto que nessa época que a gente tava contando do Goiás, que eu não era aproveitado pra nada, teve 2 finais contra o Vila Nova que eu entrei só pra bater pênalti. Não, você vai entrar. E eu não errava. Eu ia andando pra bola, dava aquela corridinha, o goleiro mexia, eu batia. Eu sempre trabalhando na visão periférica, eu não olhava pra bola. Uhum. E não tinha errado pênalti até então. Cara, fiquei 2 anos depois, fui andando pra bater um pênalti novo e controlar meu nervosismo que tinha. Toda vez que ia ter pênalti, meu coração disparava. Mas eu queria sentir essa emoção de novo, então, do pênalti. E aí passou, mas essa história de Rio Branco ficou assim, marcada. Eu fiquei 2 dias sem dormir, cara. Eu ligava pra minha namorada da época aqui, cara, falava assim, cara, não pode. Aí ela ficava comigo até madrugada conversando, aí ligava pra minha mãe. Eu fiquei 2 dias sem dormir. Cara, eu sempre fui batedor de pênalti também. Atacante tem que bater pênalti, não tem jeito. Tem que ser artilheiro, tem que fazer gol, porque o que difere no final é o pênalti, não tem jeito. Então eu sempre bati pênalti também, de vez em quando eu perdia um, tá, mas também ia bem. Tá, aí cara, daí passou. Aí 27 times, rodou, aí 29 anos. Cara, aí 29 anos, aquela máxima. Jogava num time, ia bem, não fechava um contrato legal. Você entendeu? Não tinha... Esse contrato de meia boca, né? Não tinha. Cara, o único contrato bom depois do Vila Nova, de tempo que eu fechei depois do Vila Nova, foi Brasiliense, que eu fiz um contrato de 2 anos,
mas só que estava insatisfeito com o clube, porque eu também não jogava. Tava lá na reserva, jogava de vez em quando, tal. E aí eu falo assim, cara, eu preciso virar. Eu sempre, com isso, eu sempre quis ser ativo, produtivo. Você entendeu? Não ficava, não conseguia ficar quieto de estar só recebendo. E 29 é aquele negócio que já bate na porta, né, velho? Você sabe que não tem muito tempo ali pra futebol e tem outras oportunidades que você tá, às vezes deixa passar porque você tá ali. E todo mundo me falava, cara, meu padrasto conversava comigo, e aí, o que você vai fazer? Sabe, assim, fez 24, final do ano, o que você vai fazer agora? 25, o que você vai fazer agora? E aí, com 22 anos, 21 para 22 anos, eu conheci a Rafaela, que é minha atual esposa. E a gente começou essa história com 21 para 22. E, cara, assim, meu sogro perguntava qual que é o seu plano B, e eu não tinha plano B. Meu plano B era ser jogador de futebol profissional, bem sucedido. Almejando um time maior, cara, né? E com 29 anos eu comecei a ter minhas primeiras experiências com Deus, né? Porque eu falei assim, cara, se eu treino bem, jogo bem, tenho resultado positivo, por que o negócio não vai para frente? Lógico que ao longo desse tempo todo, né, de 18 para 19 ali de profissional, para 29, tive meus erros, assim como meus acertos também, coisas normais, mas eu falava assim, cara, não pode. Pessoas com muito mais erros, tá? Aquela autojustificação, sabe? Que você quer botar o peso, jogar o cara não fez nada nesse campeonato e ele tá fechando um contrato com o Fluminense. Eu que fui o camisa 10 e artilheiro. Eu lembro de tentando jogar isso, cara. Eu lembro de um caso na Tombense, na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Tombense hoje está na segunda divisão do Brasileiro, um time conhecido. Na época ele não era conhecido, eu fui morar em Tombos, uma cidade na divisa do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Longe pra cacete. Segunda divisão do Mineiro. Cara, eu era camisa 10, fui um dos artilheiros do time, saí de lá sem contrato. E o time é de um principal empresário do futebol brasileiro. Saí de lá sem contrato, sem nada, sem perspectiva nenhuma. O meu reserva fechou um contrato de 4 anos com o Náutico. Aí eu falava assim, meu Deus do céu, errado esse negócio. Tá errado, cara. E aí, cara, com 29 anos eu fui começar a ler Bíblia, ir em culto, ir na missa, ir no centro espírita. Eu falei, eu preciso entender um pouco do que tá acontecendo aí. O que é isso? A chave virou. Você entendeu? Aí eu preciso entender um pouco mais. Aí foi quando Deus me pegou de jeito. E um dia ele falou pra mim, muito rasgado. Claramente. Falou assim, ó, você precisa parar de jogar futebol. Aquilo ali, eu decidi, né? Decidi seguir o evangelho, não ser evangélico. Decidi ter um norte na minha vida, a palavra de Deus e a Trindade, né? Jesus, Espírito Santo e Deus. E aqui quando ele pegou e falou assim, é para parar de jogar de futebol. Cara, eu lembro até hoje assim, eu falei, e agora? E assim, eu nunca precisei falar assim, ó, vou parar de beber, vou parar, tenho, né? Não é que eu vou parar. Tenho que parar de beber porque a Bíblia está pedindo, tenho que parar de sair, não. Eu parei porque alguma coisa me completou. Aquilo que eu buscava na bebida não me satisfazia mais. Eu brinco lá com os meninos que eu falo, o tal de Jesus, o Espírito Santo me completou. Agora, a minha primeira decisão muito forte em Deus foi o parar de jogar futebol. Escutar ele e falar assim, não, eu não entendia. Eu não entendia o porquê dessas coisas, dessas teofanias acontecer, Deus falar comigo, uma imaginação minha, alguma coisa disso. Por que ele falou desse jeito? Irmão, passou no outro dia, eu liguei pro meu padrasto, falei assim, ó, vou parar de jogar futebol, preciso da sua ajuda. Ele falou assim, vem aqui para Rio Branco, vem aqui pro Acre, a gente vai conversar. E aí você toma a decisão. Aí eu falei, não, a decisão tá tomada, vou parar de jogar futebol. E isso é o meu padrasto era um dos principais que falava assim, eu quero que você pare de jogar e vai trabalhar e vai estudar, mas quando eu tomei realmente a decisão, ele sempre foi um cara muito sensato e justo, ele falou assim, vem aqui que nós precisamos conversar. Não concordou, né? Porque às vezes você podia se arrepender depois e ele não queria... Porque eu sempre fui desse cara imediatista, produtivo, quero fazer, vamos botar, se é que tem que fazer. Aí fui pra lá, fiquei 4 meses lá com ele
E aí ele ainda me arrumou um time pra jogar lá, o time do bairro dele. Pra quem Fui, queria separar, paguei. Ele fala assim, não, joga aqui no Atlético Acreano, joga aqui, vai lá. Eu falei assim, não tô com cabeça, cara. Acabei de sair de lá. Andei pra um lado, andei pro outro. E, enfim, ele arrumou lá um jeito, pagou minha transferência, ele pagava meu salário. Você vai jogar aí sim e tal, e vai ficar aqui comigo. E eu fiquei morando com ele lá 4 meses. Quando eu voltei de lá, ele voltou assim, ó, vou te dar R$ 1.500 por mês, vou te ajudar, mas é para você estudar e vou pagar a sua faculdade. Eu falei, não, faculdade não precisa. Eu consegui a bolsa na Universo, eu vou jogar pela faculdade, vou prestar serviço para a faculdade. Eu só preciso desse dinheiro aí. Voltei do Acre. Eu ainda não tinha achado nenhuma igreja, alguma parede aqui em Goiânia para compartilhar. Uhum. Lá no Acre eu achava, nos times que eu jogava eu já tinha. Isso tudo muito rápido, questão de 4 meses, tudo dentro de um ano. E aí um dia eu saí da minha casa. Eu chorando muito nessa época, cara. Sabe assim, eu não cheguei a ter uma depressão porque eu tinha um complemento na relação de Jesus, mas eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, que eu não tinha mais aquela rotina de sair para treinar. Mesmo empregado ou desempregado, você tinha um objetivo na vida, você tinha um propósito para cumprir, um sonho para ser realizado. E eu saí de casa chorando, cara, para ir para a igreja, chorando. Eu falei assim, ó, tô saindo de casa aqui para ir na Sal da Terra. Aí errei o caminho, parei numa igrejinha na 90 aqui chamada Intimidade com Deus. Aí parei o carro e falei, o que eu vim fazer aqui? Eu não erro o caminho, a 90 aí Sal da Terra é em cima, a Intimidade com Deus está aqui. Peguei o carro, dei ré, voltei na 90 e fui para Sal da Terra. Cheguei lá, tal, né, não bateu aquele negócio. Não... E eu sempre fui assim, Deus, ou você fala comigo, ou você vai perder um guerreiro. Você entendeu? Eu tô pau pra toda obra. Fui pra casa, beleza, tal. Aí no domingo eu fazendo o meu culto sozinho, comecei a orar, comecei a falar com ele, tal, não sei o que, escuto a voz de novo falando assim comigo. Você vai aprender a fazer as coisas do meu jeito ou você vai continuar fazendo as coisas do seu jeito? Eu te mostrei um local para você cultuar, para você aprender. Você quis ir no seu local, fique à vontade. Cara, do jeito que ele falou, eu já terminei, peguei minhas coisas e pum, botei lá na igrejinha da 90. Porta fechada, tal, bati, nada, tal, não sei o que, vi a plaquinha lá, cultos, quarta, 19h30 e domingo às 18h30. Primeiro dia, irmão, de igreja, na hora que eu entrei na igreja, eu chamava muita gente para ir comigo. Falava assim, tô indo para a igreja, mãe, vamos. Tinha problema com a Rafaela, que estava comigo, né, que é minha atual esposa, desde os 22, isso eu já estava com 29, a gente já tinha 8 anos de relacionamento, 7 anos de relacionamento. Eu falei, vamos comigo na igreja, pra vocês entenderem, porque eu sou um novo Felipe, então ninguém ia. No dia que eu decidi ir na intimidade com Deus, minha avó, lá de casa, que é uma guerreira nata, esposa do meu avô que jogou futebol, falou assim, eu vou com você. Cara, eu não estava indo mais sozinho para a igreja. Eu estava indo com a presença de Deus, que eu tinha certeza. Quando minha avó falou, vou com você. Cara, até minha avó tá passando problema de saúde aí. Eu lembro disso até hoje. Falei assim, cara, o senhor é foda, Deus. O senhor é foda mesmo. Você não tem jeito com o senhor. E eu entrei na igreja, mano, eu não vi culto. Eu chorei o culto inteiro. E aí fiz amizade com o pastor, passei, né, a ser membro dali, foi muito bacana. E um belo dia, eu fazia faculdade, já comecei a trabalhar, eu fazia curso de funcional o tempo inteiro, minhas especializações, meus cursos são em treinamento funcional. Já dava, né, trabalho, né, já trabalhava, já dava os personagens, já trabalhava com futebol. Aí fui ser técnico do Aparecidense Sub-21, Sub-20. Futebol de campo. Futebol de campo, fiz peneira, tal, trabalhei, beleza. Vi um lado do futebol do qual eu sabia, mas experimentei, vivenciei o lado do dirigente, do cartola,
do treinador que pode manipular tudo aquilo, os bastidores inteiros. E aí Deus falou assim, ó, é pra parar com o futebol, é pra mexer com o futebol. Você não entendeu ainda, meu amigo? Pra parar com o futebol. Aí finalizei o contrato, o projeto, cheguei era o Aparecidense com a parceria com o Country Club. Aí eu falei, ó, não quero mais, não vou mexer com isso. O dia que eu falei que parei, subi no altar da igreja, da intimidade com Deus, isso eu já estava lá aprendendo, lendo, tendo intimidade, né? Entendendo um pouco mais do ser filho de Deus, de ser essa filiação, e ser evangélico tem uma total diferença nisso aí, de ser crente. Tem uma diferença muito grande. É um título legal, mas existe uma diferença muito grande. E sim, essa igreja forjou também meu caráter espiritual, pois sabe? Tem gente que, assim, eu acho que tem muita gente que acredita em Deus, mas não tem aquela fé que se você contar uma história dessa, a pessoa, como é que ele sabe que Deus falou com ele? E eu sempre acreditei, porque assim, a minha história é muito vitoriosa, eu nunca acreditei que não é possível que não tenha ninguém olhando pra mim lá em cima e eu conquistar tudo que eu conquistei desde o começo. Mas eu ainda não era aquele negócio, eu sei que ele tá aqui do meu lado, sabe, ele tá lá em cima, eu tô aqui embaixo, é mais ou menos isso. E eu sempre acreditei nisso, e a minha fé era essa. Ele tá lá em cima cuidando da gente, daqui embaixo e... Faça a sua parte. E no ano passado, cara, depois de ter separado a minha esposa, aí conheci a Renata, e a gente namorando, ficando, aquele começo e tal, e aí recém-separado, fazendo um monte de bobagem e tal, não sei o quê. Eu não tava preparado ainda, era meu tempo. Tava pro game. Tava pro game. E aí teve um dia, cara, que aí a gente até terminou, e a gente foi até conversar, falei assim, vamos ver o que dá alguma coisa, não sei o quê. E a gente tava indo, falou, vamos numa igreja? Vamos. Irmão, eu tava indo, depois você pode perguntar essa história pra ela. Eu indo dirigindo normal, a gente tava procurando uma igreja, e aí entrou uma música, eu não sei se foi ela que colocou, se foi na rádio alguma coisa. Por sorte não, Deus não ia fazer aquilo. Isso, Não tinha carro na frente, não tinha carro do lado. Eu simplesmente, dirigindo, eu não conseguia mais dirigir. Tremeu tudo, eu tive que ir com o dedo, assim, o que restou de força, eu encostei o carro, freei. E desabou, assim, veio um negócio. Eu acho que eu nunca e nem vou chorar tanto. Amém. A Renata ficou do meu lado assim, irmão, eu chorava tanto, mas tanto. Eu não consegui levantar meus braços e eu chorava. E eu não sei o que eu tava chorando, mas E em um certo momento do choro, eu até arrepio, eu senti claramente ele abraçando assim, falando assim, calma, fica tudo bem, a partir de agora eu estou do seu lado, você vai achar o local certo. Era muito claro uma pessoa do lado, assim. E a Renata, ela conseguiu identificar aquilo também, e ela foi sentindo aquilo junto comigo, e os dois eu passei uns 30 minutos sem conseguir praticamente se mexer, até o ponto voltando, e ali eu fiz, cara, é muito mais do que o cara que fica lá em cima olhando da janela. Então, daquele dia, aí a gente também procurou uma igreja, tal, e assim, e foi uma experiência, foi literalmente uma mudança de chave em tudo na minha vida, em tudo, literalmente, as minhas ações com ela, com minhas filhas, com a vida, com o trabalho, e graças a Deus aconteceu esse dia, e hoje eu posso dizer que eu sou um cara que tem ele do lado daquele dia. Foi assim, você falando aí, foi exatamente o que eu senti, cara. Amém, cara. É isso, né, cara? Tipo, acho que muda a nossa natureza, né? Tipo assim, a gente começa a ter um novo entendimento, né, da situação. A importância da família. Cara, então, tipo assim, a gente para de querer uma recompensa da situação e começa a achar uma efetividade no nosso dia a dia normal, sabe? E o tanto que as coisas acontecem. Cara, é natural, é ciclo. Você chega, era uma coisa assim, por exemplo, eu chegava, eu tinha, sei lá, X alunos. Depois desse dia eu nem pedia nada, eu só simplesmente passei a ser uma pessoa melhor, de forma melhor. Do nada aparecia ti. Aí Renato falou assim, amor, por que a gente não compra uma casa e tal? E não achava de jeito nenhum, isso antes do que aconteceu. Sim. Depois que aconteceu,
Cara, apareceu uma oportunidade de uma casa que a gente nem foi olhar, a gente tinha olhado outra casa, era num condomínio na frente. É uns negócios absurdos, não é absurdo, né? Então, que você fala, cara, como é que isso aconteceu? Aí eu olho pra ela e falo assim, amor, Deus... Isso que às vezes, cara, hoje eu sou, como eu falei, eu gosto dessa produção, me cobro muito isso às vezes, sabe? Tipo, porque agora, depois de ter achado o meu caminho, a minha verdade, a minha vida, beleza, e tipo, a gente para de exercitar essa sensibilidade com Deus, essa intimidade com Deus, sabe? Porque a gente achou o propósito, tá lá, e a gente não deve perder essa essência do qual mudou a nossa natureza. Porque a nossa natureza não era essa, né? A gente tinha ela, mas não era. Foi modificada ao longo do tempo, né? O sonho atrapalhou, aquele negócio que a gente achava que era, que não era, entendeu? Aí eu fui entender o porquê que o futebol não deu certo. Que não era o meu propósito. Era um outro propósito. No dia que eu subi, cara, nessa igreja da 90, voltando ao assunto que tá falando, que eu entrei, o pastor falou assim, vem aqui para ver o que Deus está preparando para você. Eu subi o altar, no dia que eu subi, eu vi um espaço cheio de areia, a galera jogando futevôlei, bola comendo, nego sentando na cadeira, curtindo, divertindo. Eu falei assim, é isso aí. Eu dava, olha meu horário, cara, primeiro semestre de faculdade. Saí de casa às 5 horas da manhã, eu tinha um personal. Nada diferente também de quem quer trabalhar e quer alguma coisa na vida. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7h30 eu entrava na faculdade, saía 12h30. Entrava no Aparecidense, lá no clube de futebol, 2 horas da tarde, saía 5h30. Aí 6 horas eu tinha personal de funcional, 7 horas personal de funcional, 8 horas eu parava para comer alguma coisa, e aí eu andava do Country Club até o Aldeia do Vale, que eu tinha uma turma de futevôlei, para as 8 meninas, 10 horas da noite. É a turma que eu dou aula até hoje para elas, elas não pagam nada dentro do Manacai, porque foi aonde começou tudo. Deram oportunidade e o futevôlei sempre era um hobby meu, né? Meu pai, o Fon, um dos percussores de futevôlei aqui no estádio de Goiás. Meu padrasto também jogava, tem que dar o crédito para ele, porque senão ele acha ruim, porque foi ele que me deu uma bola. Cara, e eu vi esse altar, vi esse negócio lá, botei um projeto, tinha uma arquiteta, tem arquiteta, que é amiga minha até hoje, Lícia Azevedo. Falei assim, faz um projeto para mim que eu tenho que apresentar. Isso era 2015, 2014 para 2015, teve aquela crise imobiliária, as construtoras tudo com tapume, fechado, não tinha o comércio que é hoje. Apresentei o projeto, mostrei para alguns, meu concunhado era dono da TCI, falei com ele, ninguém não deu muita moral, me falou que eu era doido. Aí uma construtora, que era o Silveira, pegou e falou assim, fez a quadra, e o dia que eu tava indo fechar um aluguel, porque ninguém me deu moral, me chamou de doido, o futebol me deu 20 mil reais e uma manutenção de um carro que meu padrasto tinha me dado. Eu tinha um ponto, 20 mil reais na conta, a ajuda dele e o que eu ganhava, morava com a minha mãe. Cara, o dia que eu ia fechar o contrato, cara, passou eu e o sócio meu da época, o Fabrício, que ia ser o engenheiro que ia fazer para mim, da Praia Esporte. A gente tava passando uma ruazinha atrás do Marista lá e eu vi a praia assim, ó. Aí, pum, a gente ligou pro Rogério e pro Rodrigo, dono da Queiroz Silveira, falou assim, daqui, né? Aqui do shopping, Los Angeles. Aí falamos assim, cara, a minha ideia, tal, vocês botaram pra frente, tal. Ele falou assim, não, tem um mês que eu tô te procurando pra vocês administrar aqui pra nós. Cara, milagre, só caímos pra dentro, botamos os postes, botamos a rede, comecei a dar aula e começou lá o propósito. Chamava Praia Esportes. Aí daí começou, cara. Aí foi Praia Esportes. A gente já dava aula, e dava aula sexta, dava aula na chuva. O esporte, o futevôlei tinha aquela mania que era muita resenha, não tinha profissionalismo, não tinha conhecimento científico, né? Choveu, ninguém dá aula, sexta-feira não tem aula, sexta-feira é dia de pelada, não tem... clima diferente. Cara, é o esporte que veio da malandragem, da praia, aquele negócio, e tinha pouco. Então, cara, a gente foi colocando o que a ciência pede, nada demais, e profissionalismo no negócio. Você fechou do que já era bom. Você pegou lá a galera, tinha professores que davam aula, mas conceito desse modelo de negócio, né? Vamos botar assim, beach club, CT de treinamento de esporte de areia, não existia. Eu fui fazer pesquisa de mercado, cara, existia Replay Esportes em São Paulo, que tinha campo de futebol e o Granado que dava aula. Mas assim,
coloco catraca para cobrar quem vai entrar? Mensalidade é anual, bianual, é semestral? Não tinha um plano de negócio. Método, me dá o método de treino, o que eu vou ensinar a pessoa para ela começar a fazer, como que ela desloca, como que ela faz os fundamentos básicos, fundamento de jogo, capacidade tática do jogo, cara, não tinha nada. Fui pesquisar de futebol e não tinha nada. Falei, então vamos embora, vamos criar, se isso é o propósito, vamos cair para dentro. E daí foi, cara, um trabalho atrás do outro. Foi surreal o que Deus fez nas nossas vidas, o que fez, né, assim, eu não gosto desse título de pioneirismo, eu gosto do título seguinte, que eu escutei o que Deus falou comigo, esse eu não abro mão, do trabalho que eu fiz, não quero ser o cara que fez pelo futebol, o primeiro, o fulano de, não, eu quero que Deus seja reconhecido daquilo que ele fez aqui no estado. Porque hoje tem mais de 350 centros esportivos com CNPJ. Tem pessoas que era tido como malandro, cara de sunga meio-dia, está jogando futebol, hoje todo mundo é empresário. A gente mudou a cara do futebol aí no estado de Goiás. Né? Então hoje tem grandes empresas investindo no negócio. E isso não é o Felipe Fon que fez. Eu só fui o cara que obedeceu uma situação. E vou continuar a obedecer e não vou descansar, porque você fala assim, você dá aula até hoje, irmão, não consigo parar de dar aula. Esses dias eu perguntava, saiu aquela mega cena, né, 300 milhões, aí você começa a perguntar, o que você faz? Cara, eu podia ganhar 300, 500, 600, eu não conseguiria parar de dar aula, cara. Cara, é a essência, aquilo que é como você falou, é o propósito que Deus te dá. Assim, cara, você precisa ajudar alguém, você tá fazendo isso não só por você tá ajudando pessoas, você tá emagrecendo pessoas, deixando pessoas mais saudáveis, salvando casamentos, elas precisam de você, então você não pode parar. Mais ou menos, eu vejo mais ou menos isso. E assim, eu digo, isso, mas vai um pouquinho mais profundo disso. Sou eu que preciso dessas pessoas, cara. Porque senão eu não teria nada, eu ia ser aquele cara de jogador de futebol frustrado. Eu preciso trabalhar para criar esse conceito, né, de estilo de vida, mas sou eu que preciso do Rodrigo e da Renata lá para treinar. Você entendeu? Senão eu não estaria morando em Goiânia hoje. O que o Felipe Fon ia fazer em Goiânia? O cara, eu ia estar um cara... Ia estar com o padrasto lá, trabalhando não que fosse ruim, mas também não estaria... Não estava cumprindo o meu propósito. E hoje eu entendo por que o futebol não deu certo. O porquê que ele deu certo para me forjar como pessoa hoje. Para entender os... Por que você contou aquela mentira lá atrás, do Vila, do Goiás? Você entendeu? Aí hoje o Espírito Santo fez um negócio dar sentido na minha vida. Não quer dizer que eu sou o cara mais santo não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Entendeu? Que continuo errando, continuo sendo um cara... intolerante, né? A galera me chama que eu sou sem paciência demais. Mas... Quem tiver na dúvida, assiste um jogo dele lá, uma peladinha dele, cara, lá, que você vai entender. Mas hoje sou eu que preciso dessas pessoas. Então eu acho que a minha contribuição ela é muito menor do que a contribuição que os clientes família hoje de vocês do Manacai fazem pra gente, sabe? Assim, fazer sentido. Por exemplo, meus filhos estarem lá, alimentar os meus filhos dali, né? Não foi a mil maravilha o Manacai até chegar até hoje, do tamanho que tá, a quantidade de gente que tá. Foi mil maravilha, não, cara. Eu lembro, começou com 2 quadras, eu acho. Cara, tinha praia. Tem só pra gente não pegar pra esse lado tão espiritual, eu fui uma vez pedir, irmão, sei que trabalha com isso, sabe como é que funciona. Fui pedir um patrocínio uma vez pro tio da minha esposa. Ele era dono de uma marca muito famosa. Eles eram representantes, eles tinham a concessão dessa marca, eles franqueavam essa marca, não vou dar nome, né, para não expor, mas ele merece, né? E eu fui pedir, nesse primeiro projeto para esporte, eu fui pedir um patrocínio para ele, a cota Master era R$450. A Master. E ele era um cara que estava... saiu de uma construtora muito grande, fez um negócio muito top, tava andando eu lembro direitinho, de Porsche amarela na época, já vamos saber quem é. Tio da esposa andando de Porsche amarela, já vamos saber quem é e tal. Cara, ele me deu uma aula de marketing no dia. Ele é tido assim como intolerante, meio arrogante, ele me deu uma aula, ele pegou e falou assim, Felipe, R$450 para essa
40 minutos de reunião que você teve comigo, você poderia ter pedido no almoço lá da casa da minha mãe, cara. O dia que a gente encontrasse, você vigiava meu carro e eu te dava. Porra. Cara, aquilo pra mim poderia, pra algumas pessoas, soa como arrogante, mas ele me deu uma aula. Ele me falou o porquê. Ele falou, hoje eu sou representante de uma maior empresa de ramo de alimento do país. Eu quis entender que você podia pedir mais para ele, para você dar Você valor ao seu negócio. Você entendeu? Tipo, e aí o cara, putz, ele me deu uma aula e falou assim, esses R$ 400. Aí eu saí de lá, eu tava com uma amiga do marketing, eu falei assim, que lição, hein, que lição. Saí lá embaixo, cheguei lá, falei, amor, Anjo, Rafaela, assim, seu tio é foda. Ele é embaçado, faz jus a fama que ele amarela. tem. Faz jus à fama que ele tem. E foi muito massa isso. Porque no dia da inauguração do Pra Esporte, tinha 80 mulheres treinando funcional, futevôlei e... Vôlei? Funcional? Não, chamava Verão com a Bola Toda o nome desse projeto. Uhum. Era 40 minutos de um, 10 minutos de um e 20 minutos de outro. De core abdominal. Uhum. Na época eu separei, porque na minha cabeça, de pouco conhecimento que eu tinha, treinamento funcional, futevôlei e botava aula de core ali, eu botava o biquíni de lacinho. Falava para os meninos que pós o verão e elas iam ter o biquíni de lacinho. E tinha 80 mulheres treinando. E era do lado da Bodytech e no dia da inauguração, acredito eu, que ele não fez por acaso. Ele já sabia, passou lá e ele falou que fez por acaso, né? Mas ele falou assim, não, eu errei para levar minha filha no balé e tal. E passei aqui e vi isso, aí esse projeto aí, não, tá aqui. Onde é que faz a transferência? Abriu o porta-mala do carro, pegou uma caixa de boné da empresa. Eu falei, não. Calma aí. Eu aprendi a lição. Aqui eu tenho 1 ano de contrato. Daqui 1 ano eu vou sair daqui e eu não tenho para onde ir. Você tem algum lugar que você pode me ajudar? Ele falou, passa na minha sala segunda-feira. E, cara, ele liberou para mim, hoje onde é o Moreira Esporte, ali atrás perto do mercado, ali. Ele liberou ali, eu fiquei 3 anos e meio sem pagar um aluguel, pagando um IPTU profissional. Qual que era ali? Chamava Beach King. Beach King. Antes do Moreira ali era um mundo braço. Aí depois do Beach King, aí foi o Pra Esporte, virou um case de sucesso, o stand mais movimentado de Goiânia. Aí foi o Beach King, uma área lá que ali teve concessionária de carro, teve cartódromo, não teve nada. O esporte gerou vida para aquela região. Uhum. E aquele estacionamento ali atrás do Burger King tinha muito craqueiro, mendigo, e quando a gente colocou as quadras esportivas ali, ele deu outra vida pro lugar. Deu outra vida pro lugar. E aí, cara, veio a Euramérica, big de uma estrutura, restaurante e tal, e aí foi. Aí depois daí, irmão, só teve perrengue, mas só sucesso, só a gente teve... Até você chegar no Manacai. Até chegar no Manacai. Aí teve uma época que era Manacai, virou tudo, não era mais Pra Esportes, não era mais Beach King, aí eu criei uma marca, criei um conceito, a Goiânia cresceu, né? Aí abriu concorrências, né? Teve os alemão que eu gosto de falar, chegou a Orla, chegou o Bochecha, montou lá no... Aquele clube de cabo soldado. Isso, aí foi tendo, Badeco abriu pro lado de lá, dentro das quadras, aí o modelo cresceu. Aí a gente falou, opa, isso aqui é negócio, isso aqui virou, tanto é que quando chegou a pandemia, cara, a gente não sabia onde que a gente enquadrava. Não tinha KNAI. Não tem até hoje, na verdade. E aí, cara, cresceu 350. Onde você vai, hoje você tem uma quadra de esporte de areia. Você vê esse propósito sendo levado aí. Hoje, muitas construtoras colocando dentro dos seus stands. Colocou café, colocou um monte de coisa. Virou cara, literalmente aquele beach club que você queria lá atrás, né? Aquele sonho. E é isso, você pega hoje, você põe, tem café SA dentro de stand, tem um monte de outras parcerias acontecendo dentro de stand de imobiliária, bacana numa época que isso praticamente não existia. Eu desconheço um ou outro comércio que existia dentro do stand das construtoras. Não, é diferente mesmo. E vocês, assim, não tem uma pessoa, acho que não passa, porque assim... Existem
eu sempre falo isso, cara. Me perguntam, por que tem tanto personal? O personal eu acho que é a profissão que mais deu ultimamente. Por que você se considera o melhor e tal, não sei o quê? Eu falo, cara, se eu pegar um exemplo do Manacai, por exemplo, não é falando mal das outras, você passa à noite, você passa na frente do Moreira, você passa na frente da Orla, e você passa na frente do Manacai, no outro dia você vai fazer sua inscrição no Manacai, porque o Manacai se tornou muito mais do que umas coisas. A Renata falou que a primeira vez que foi pra lá, ela se sentiu literalmente na praia, uma família na praia, aquela iluminação diferenciada, aquela chama, as pessoas, a forma com que você já é atendido na entrada, né? Porque a maioria dos lugares não tem nenhuma pessoa na frente, né? Você só entra, lá você já entra, tem uma pessoa boa noite ali na secretária, sim, do lado esquerdo já tem um barzinho, você já entra, já tem uma galera. Então, assim, você fez muito mais do que. Você fez o diferente. Mas Não isso é que mais do mesmo. Não é, isso. o Manacai não é simplesmente quadras de areia. Se você chegar lá num sábado, 9 horas da manhã, se você quiser, você fica até 1 hora da tarde. Vai ser. Cara, é isso que eu tô te falando, Rodrigo. É porque eu tô lá dentro, sabe? Não dá pra sair. Não tem outra coisa que eu vou fazer. Não tem plano B igual no futebol. E até chegar nisso foi muita luta. E o que a gente sempre quis desde o começo é criar esse conceito, né? Então a praia é para isso, né? A praia é um ambiente para todos, onde todo mundo é igual, independente daquela capacidade que você tem, seja ela técnica, física, financeira, cara, anatômica, né? Enfim, cara, todo mundo é igual ali, todo mundo tá com o pé na areia. Exatamente. Então, o que eu precisava criar ali? Um ambiente onde quem não tinha condição, certo? Ter a mesma oportunidade de quem tem condição. Então, eu que nasci com a oportunidade de aprender futevôlei com 7, 8 anos de idade, tem uma pessoa que agora está com 40 e ela quer aprender, eu tenho que criar um método para ela. Exatamente. Você entendeu? Então, isso é o legal. Nas primeiras praias para esporte Beach King, cara, não tinha recepção. Hoje a gente está com um projeto de colocar uma catraca, identificar quem vai chegar, né? Biometria. Era essa a minha próxima pergunta. Hoje, qual é o sonho material não é do FOM, porque o FOM é muito pessoal, do empresário FOM. Hoje qual são seu desejo, suas metas? Você me falou que ainda não atingiu. Por exemplo, para o Manacai, hoje você espera algo mais do que você já tem? Porque hoje é o que? 6 quadras, 7 quadras? Hoje a gente tem 6 quadras, mais um ambiente do funcional, né? Então, tem 7 espaços para treinamento. São 3 unidades. Estamos indo para uma 4ª unidade. Outra lá em Anápolis, né? Não, tem uma. A gente tinha em Anápolis, aí eu fechei por conta da resposta que eu vou te dar. A gente tem uma que é onde a gente faz o Instituto Manacai, onde tem os projetos sociais. Essa é a parte que eu vou chegar lá. Em parceria com a Lowly Cash, na Avenida São Paulo. Essa eu não conheço. A gente fez o novo futevôlei goiano, uma etapa ali. Mas o sonho maior, né, que a gente continue, vamos botar assim, continue a evoluir, mas que a gente consiga fazer das outras unidades de modelo de negócio um nível de competição mais competição que eu falo assim, que você fala de chegar atendimento. Ao nível da principal que você fala. Não, essas outras não. Os meus concorrentes. Entendi. Você entendeu? Porque o que eu quero, cara? Se a gente está falando de um propósito, de pessoas que vão viver um conceito, um lifestyle através das modalidades esportivas, de esporte de areia, seja ela vôlei, beach tênis, futevôlei, hand beach, peteca na areia, beach tênis, enfim, qualquer modalidade, a gente precisa ter mais adepto. E hoje, a quantidade de gente que o Manacai não atende, que estão em outras arenas ou que chegou no Manacai e o Manacai não conseguiu prestar um bom atendimento, é muito maior do que as pessoas que estão lá. Então, esse é o meu, vamos dizer objetivo. Assim, meu esforço de tentar mobilizar uma sociedade, mobilizar um grupo, mobilizar a galera para que mais pessoas sejam adeptas disso, que encontre, assim como a pessoa encontrou o futebol, a pessoa encontrou a musculação, a pessoa encontrou o ping-pong, a dama, que ela encontre esse momento de saúde, performance e lazer
em qualquer outro esporte. Entendeu? É um trabalho Entendi. muito mais. Então hoje a gente tira 5 horas do nosso dia para se alimentar, 12 horas do nosso dia para trabalhar. Quantas horas você tira do seu dia para Se exercitar. praticar saúde? E a modalidade esportiva do esporte de areia é um desses cases que a gente tem que enquadrar. Eu não acredito que esporte, saúde, nessa relação, ela é necessário. Eu acredito que ela é essencial. Sim. Teria que existir política pública no nosso país para a gente dar condição para as pessoas viver saúde através do esporte. Porque o nosso país foi educado dessa maneira, dentro do colegiado, né? Dentro vamos dizer, primeira série, segunda série, 9º ano hoje, 2º grau, 1º grau. Pô, todo mundo viveu lá, futsal, basquete, handball, piriri, parará, Educação nada, física, entendeu? Então, a gente tem esse DNA, mas profissionais da nossa área tá criando um ambiente para isso? Nosso poder público está criando um ambiente para isso? A sociedade está pedindo um ambiente para isso? Porque a gente não sabe nem se portar, cara. Eu lembro quando eu abri a praia, cara, ninguém sabia nem como chegar na praia para fazer aula. Com quem que eu falo? Hoje a gente tem casos lá, hoje a pessoa são 9 anos, vamos para 9 anos de modelo de negócio. Tem pessoas que estão com a gente há 7 anos e aí pergunta se ainda vai ter treino chovendo, cara. Porra, vai ter treino só se, cara, se a gente vai falar que não vai ter treino, a gente vai avisar. Se a chuva tiver muito atrapalhada, mas o treino tem que acontecer. Se ele não acontecer naquele momento, naquela hora, por conta da terminada chuva, ele vai acontecer em outra hora. Então as pessoas querem muito mais uma ocupação de tempo do que cuidar da sua saúde. Hoje a gente vai jogar, né, para cuidar da nossa saúde. Sim. A gente vai pro futebol ali, não é uma saúde que a gente porte físico, o hábito que você tem de qualidade de vida, que eu tenho, tem gente que não tem, mas nós já temos isso desde a nossa época que jogava futebol. Mas a pessoa vai ali para passar um tempo, cara, para queimar caloria. Ela não vai ali para desligar a chave dela. Ela não vai ali para relaxar. Você entendeu? Ela não vai, pô, eu dentro da quadra eu desligo meu mundo, estou cuidando da minha saúde, não tem perrengue, não quero. A única coisa que eu acho que eu lembro jogando, que você tem algumas horas em determinado momento que eu falo, o que meu filho deve estar fazendo agora? Não, nem isso, cara. Deixa eu falar, eu dou uma lembrada, eu falo assim, porque eu sou, cara, são 3 moleque e eu fico muito tempo fora e eu falo assim, o que eles devem estar fazendo agora? Eu tô aqui, será que esse tempo meu? Aí eu lembro assim, pô, esse meu tempo aqui é essencial. Se eu não jogar aqui, se eu não desgastar. Tá com a minha esposa lá, tá tranquilo. Tá... Depois passa. Mas é isso. Hoje, respondendo a sua pergunta bem, hoje seria que a gente... Melhorar o atendimento. O atendimento para todo mundo. Pra gente conseguir ter preto, branco, rico, pobre, homo, hétero. Cara, a gente não tem projeto pra cadeirante, cara. A gente não tem para pessoas com algum tipo de deficiência com algum tipo de deficiência. Mas você tem uma parte de projeto social, não tem? Temos, cara, mas é pequeno. Pequeno. Você entendeu? Na verdade, são crianças, não é? Hoje, esse, você fala assim, isso que me anseia. O que tira a sua paz? Cara, é isso. Hoje que tira a minha paz, falar assim, hoje que tira a minha paz é que eu vejo pessoas, tanto que chegam no Manacai, que eu não tenho o melhor atendimento do mundo, eu não consigo atender por determinada situação, ou o que o esporte pede, ou o que a pessoa acredita que é o esporte, ou por N possibilidades, não atendo ela. Mas tem pessoas em outros lugares também que tem alguém que não está atendendo, ou que ela está em outro lugar e não está vivenciando aquilo que o esporte está. Então tem pessoas que, irmão, tá lá na igreja e não conhece Jesus. Entendi. Tem gente que está fazendo aula de futebol e não conhece futebol. Tem gente que tá no vôlei, joga vôlei 20 inteiro e não sabe jogar vôlei. É isso que eu me preocupo. Isso aí foi... Não esperava essa. Eu já achava que o Manacai tinha um... porque a gente só vai uma horinha ali, né? Você que tá lá dentro o tempo todo, já tem uma outra visão. E assim, vamos entrar agora num lado mais contraído. Da onde vem esse nervosismo todos os jogos? Sempre foi assim, cara? Você sempre foi nervoso? Ou no futebol aqui que trouxe isso pra você? Porque tem gente... Eu brinco com o Tauan, com o João, que jogou muito tempo. Deve ser bom demais jogar comigo, cara. Eu não reclamo de nada, velho, de nada. Você sempre foi assim ou o futebol é que trouxe
Cara, porque eu Ou venho... no profissional eu já era assim? No campo venho, já era não, assim? eu nunca gostei de perder. Eu nunca Não, isso sim. aceitei, eu nunca aceitei, Aham. e até demorou um entendimento da derrota. E quando você passa ali, você tá, a gente vem do futebol ali, que a gente não tinha essa quantidade de quadra, a gente não tinha essa quantidade de aula, a gente não tinha essa quantidade de professores, a gente não tinha essa quantidade de campeonato, de performance, de vídeo, para a pessoa aprender. Aham. E o meu nervosismo, ele vai muito também da minha personalidade. Eu sou um cara que tenho paciência, né? Eu tenho paciência, senão não era professor. Aham. Mas eu não tenho uma tolerância. São duas coisas. Ou seja, se você jogar com fome, não erre duas bolas. Justo. E aí você tá falando pro cara, olha, a pulseira do meu relógio é amarela. E o cara, não, é preta. É amarela. Entendi. Você perde mais a paciência quando não te escuta. Não é que eu não me escuto, Mas cara. isso é certo, porque se eu jogo com você. Não, seriamente, eu nunca joguei com você, mas se um dia eu jogar com você, se você falar, bicho, quando a bola for lá, você mete a mão na rede, eu vou meter a mão na rede. Por que eu não vou escutar você, que é um cara que é muito mais experiente, joga muito mais tempo? E o futebol tem muito disso. Essa molecada chegando, eu até parei de jogar um pouco mais campeonatos, esses negócios, porque uma vez eu fui jogar com. Me chamaram pra jogar num campeonato lá em. Não lembro, não é Anápolis, não, um pouquinho depois. Era um campeonato B com iniciante. E aí fala assim, Rodrigo, a gente quer a sua presença aqui e tal, eu te pago um cachezinho pra você vir pra cá e tal. Só que aqui tem um menininho que você vai jogar com o menino da cidade. Aí eu falei, eu vou, tá pagando ali, quero ganhar dinheiro no bolso só pra fazer uma baguncinha na cidade. 15 anos, o menino. Primeira bola, primeira. Eu saquei, o cara devolveu de primeira no meu peito. Aí eu, botei o peitão lá em cima. Ele virou pra mim, pra levantar, soltou de ombro assim, de costas. A bola foi lá na outra quadra. Falei, não, cara, não faz isso não. Levanta pra mim. Não, a bola tá boa, levanta, cara. Mas não foi reclamando, não, foi bem calmo. Foi tranquilo. Foi calmo. Aí ele... Não, mas a bola tava boa pra dar um ombro pra trás. Falei, cara, você deu um pra trás na outra quadra. Aí eu sei que durante esse mesmo jogo, ele fez isso umas 3 vezes, as 3 erradas, e quebrando no meio da quadra, a bola na rede. E eu falando com o menino e... Cara, não faz sentido, velho. O menino tinha acabado de começar a jogar. Aí o cara falou, não, porque assim, tem 3 meses que ele começou a jogar. Eu falei, eu jogo há 5, 5 é muito mais do que 3. Eu não ganhei títulos importantes, mas dentro do que eu posso dar, eu creio que eu fui um dos melhores dentro da minha categoria do que eu posso fazer. Não, e assim, você quer evoluir, você quer ganhar ali dentro. O jogo te pede essa evolução. Então, se eu jogo com você vai falar, pega o pingo, e eu não vou ficar parado lá no fundo. Porque você porra. Então, assim, de certa forma eu entendo, às vezes, quando você... É isso, sabe, assim, esse foi meu nervosismo dali. E, principalmente, cara, pra ver novos atletas, assim, como eu, jogando da capacidade que eu jogo. Então, a vivência que a gente tem ali é pra gerar essa nova experiência. Melhorar a pessoa também, né? Isso, cara, muitas vezes... eu lembro quando eu jogava, eu fiz uma época, eu ainda jogava futebol, eu fiz uma parceria com o Santiago, pioneiro, professor de futebol aqui no Estádio Goiás, o Chá. Cara, era toda hora esporro, meu irmão. Eu não conseguia acertar. Eu acertava a bola da levantada pra ele e ele errava o ataque. Quem tava errado? Você. É lógico. E esteja em paz também, ó. Quem que era? O Felipe Fon perto do Santiago. Santiago é desse jeito. Entendeu? Então tem que correr. Quem tem a disciplina, quem entende essa hierarquia, Rodrigo, aceita, beleza. Mas como você falou, essa nova geração, ela tem esse probleminha. Não quer aceitar, né? E tem o outro lado, cara. Por ter facilidade demais, não teve que conquistar, porque na nossa época tinha uma quadra. Se você perder, você ficava 5 fora. Então você não quer perder. Hoje você tem quadra demais. O cara tem, não, se eu perder aqui, eu saio da quadra, eu e o Fon, contra o Rodrigão e o Tauan e o Rodrigão ganhou, a gente vai pra quadra do lado, joga, quem tal. Não, meu irmão, na nossa época tinha o Goiás, tinha o World Ball, tinha uma quadra e um monte de galera. Perder, pode ir pra casa. Ficar, você vai ficar jogado aqui 2 horas, e tinha que ficar lá, porque você queria jogar, você queria aprender, a disciplina da nossa geração foi essa. não, a galera ganha um campeonato aqui, ele acha que ele é o Neymar do futebol. Aqui tá demais. Eu vejo uns caras chegando
nos lugares. Nossa, eu falei, não é possível, Você cara. entendeu? Então hoje você tem lá, clube de engenharia, tinha uma quadra, hoje tem 4. Clube da Caixa tem quadra. Você entendeu? Na época, irmão, tinha uma quadra e um monte de gente pra jogar. Lembra dos irmãos Macedo? Macedão, antigo, e o Guilhermão, o Guilherme que fazia parceria com o Chá. Cara, ia jogar com eles, eles não queria perder nem. E os caras eram assim, Macedo, pioneiro de levar futevôlei, de chamar, de ensinar. Macedão, não sei se vocês conhecem, se você conhece, mas tem que ter uma oportunidade de conhecer. Um cara que, assim, você ligava pra ele, onde tem futevôlei em Trancoso, ele te dava o telefone do cara. Onde tem futevôlei em Milagre, ele te dá o telefone do cara. Onde tem futevôlei no Rio de Janeiro, no Rosa. É um cara que rodou o país jogando futevôlei, conhecendo a galera e abrindo espaço para o Goiano aqui. Aham. E um cara que jogava muito bem. O irmão foi parceiro de Santiago, jogaram brasileiros, foram... é, eu gosto de ser dessa maneira, assim, ó. Santiago, meu pensamento, né? De hierarquia de atletas que ganharam e jogaram. Meu pensamento, Aham. minha humilde opinião. Santiago, Igor e Guilhermão. Foram os caras que mais ganharam e representaram o estado de Goiás Aham. como futevôlei, sabe assim? De levar o nome, de Sim. jogar, de essa ordem aí. Aham. O Macedo mais nessa andança lúdica de conhecer e tal, mas esses Os três três foram. foram os grandes. Falando em melhores jogadores, na sua opinião, quem são os melhores jogadores hoje da atualidade? Profissional, não é de Goiânia, não, profissional mesmo. Cara, eu acho que quem tá ganhando. Wiltinho, Franklin, Brisa, Sandrei. Quem tá ganhando, Paraná, Vinícius. E, Ali, se tiver os 8 ali, você pega as 8 duplas, quem ganhar tá em paz, porque o jogo tá e se você extremamente. tiver. Agora eu vou te botar no nostalgia, não vem com papinho de. Sim, O jogador hoje mais técnico que você vê hoje no futebol. Mais técnico, todos os fundamentos, assim. cara. Ixi, aí Ai, quem foi que acordou porque quando a hoje Rafa o tá futebol ruim, ele tem essa com mescla febre de e técnica, com muita dor de fundamento cabeça? e Eu a mesma. técnica da parte física, o aperfeiçoamento técnico. Fui nem Eu no médico, comprei colocaria só o o teste de Wiltinho, farmácia. você entendeu? Teste de Me Covid falaram isso também. positivo. Ele não tem o jogo mais plástico. É, se. Vamos botar assim uma comparação. Aham. Cristiano Ronaldo e um Zidane da vida. Ele não tem um jogo mais plástico do mundo, Mas mas ele ele tem tem um. um. Faz o que Isso. tem que ser Então, por exemplo, feito. você tem que cabecear, ele cabeceia. Aham. Você tem que dar charque, ele dá E charque. defensor, pra mim, Você disparado é o melhor. Se tem que dar chapa, ele dá chapa. Se tem que defender, ele tem. Se tem que levantar, ele levanta. Se tem que atacar, se tiver que sacar, ele saca, então ele completa. Aham. Fonzinho, tá, a gente tá quase terminando aqui. Eu vi semana passada o cabeção lá do Rio, o Gilbert Uhum. Leal, que ele é sempre muito polêmico, aquele jeito dele. E ele tinha falado uma vez que ele fez um campeonato que a regra era que só podia dar 5 Sharks por partida. Aí ele foi chamado de doido, não sei o que. Aí me parece, eu vi ele postando, Uhum. que agora talvez o TAF do ano que vem já comece com essa regra. O que você acha dessa regra? Se levantou essa discussão, né? Eu acho que o Águia levantou essa discussão para o jogo ficar mais atrativo. O Luiz, do World Futevôlei, também tentou fazer algo nesse sentido, de diminuir a quadra, abaixar a rede, aumentar a rede. Eu acho que a ciência tem que entrar no futevôlei de uma vez por todas. Então a gente teve N esportes infinitos que a evolução física, atlética do atleta Prevaleceu. evoluiu, Sim. né? A ciência está aí, o desenvolvimento físico está aí, né? Trabalhamos nessa área. Uhum. Só que em nenhum esporte se houve a limitação do atleta de um gesto técnico que ele Fazer criou. qualquer coisa. Então, o que tem que ter o que se tem que criar, na minha visão, aí tem que, se vou diminuir a rede, é teste, né? Tem que botar assim, aumentar a rede, se eu vou botar um atleta a mais para defender, cara, é teste que a modalidade tem que... Se eu fiz teste e faço isso dentro da minha aula. Quando eu quero que o jogo seja mais técnico, quando eu quero dar volume de jogo, eu vou lá e subo a rede. Porque aí o Rodrigão, com 2,40 m, que dá Shark Attack, Não vai dar. não vai dar Shark Attack. Pode até dar, certo? Você vai daqui a pouco, você vai chegar hoje o vôlei de praia, o futevôlei sempre acompanhou a rede do vôlei. Uhum. Então o vôlei tinha 2,20, 2,30, 2,40, 2,44 hoje é o vôlei.
Ah, A é? galera chega lá, né, mudou-se até o biotipo do atleta de vôlei de areia. Mas você, como espectador, você é a favor ou contra isso? O Shark Attack? É. Eu A sou limitação. totalmente a favor. Da meu. limitação? Não, eu acho que não tem que Não, limitar. não tem que De limitar. jeito nenhum. Como que eu limito, cara? Rodrigo, daqui a pouco eu tenho um atleta que tá chegando lá e ele não tá de Shark, não. Ele tá de bicicleta, cabeceando para dar. Então eu limitei o Shark. Daqui a pouco eu tenho que limitar o atleta. Aí eu tenho Cravata pra baixo. uma aí elimina. evolução do Paraná que eu tô saltando Batendo. no umbigo Aí pra vai baixo. dizer que não pode Aí não passar o pode, umbigo não. da A rede. da cabeçada não pode, agora você vai ter que. Eu concordo com isso também. Sim. Se alguém evoluiu, porque assim, essa discussão veio agora principalmente por causa do Breeze e do Sandrei. Sim. Cara, se o cara chegou àquele nível de ter uma discussão pra tirar um negócio dele, é sinal que esse cara é muito foda no que ele faz, porque senão ninguém ia discutir o negócio dele. Então, meu amigo, você treina um bloqueio, você treina uma defesa. Não, e se chegou no momento, que aí entra um outro lado, cara. Chegou no momento. Vamos pegar o exemplo de futebol que é mais fácil para todo mundo entender. Se eu pego a marca do pênalti, certo? E aproximo ela do gol. Cara, a velocidade do objeto não está acompanhando a velocidade do ser humano. Sim. Aí tá na hora de mudar. Você Aí entende? Você entendeu ou outra não? situação, sim. Aí tá na hora de mudar. Então, se a velocidade que o objeto está sendo gerada a força nele ali, e ele está chegando na rede, e o ser humano não consegue acompanhar, está na hora de uma evolução do campo de jogo. Uhum. O campo de jogo tem que sofrer uma adequação, seja ele na rede, no tamanho, enfim. Mas não proibir o movimento, não né? proibir o movimento. Pô, você vai O proibir. cara treina pra cacete lá. Cara, eu Porque postei isso. o pessoal fala do Brisa, porra, mas o cara deve ter 500. Cara, E Shark é difícil pra caramba. Eu vou te falar, não é fácil. O pessoal É. deve falar como se fosse um negócio super simples, assim. senão todo mundo fazia, tem Porra, que estar lá. Brisa e Sandrei é só Shark. Cara, não é. Primeiro, que você pra dar um Shark, a levantada tem que ser boa. Você não dá Shark do meio da quadra. Então, se os caras dão Shark direto, é sinal que a levantada dos dois são muito boa. Pra mim, os dois maiores defensores como dupla é o Brisa e o Sandré. É difícil demais derrubar a bola nele. É uma força física absurda. E tem a qualidade de poder subir, olhar. Porque se você dá um Shark reto, igual eu dou, eu acho que eu dou Shark, mas o meu é só passar a bola. Uhum. Era muito fácil defender. Os caras têm um movimento de pé pra tirar pra um lado, tirar pro outro, dar um lob, dar um pingo. Meu irmão, você tem que dar um pingo no ar. É isso Então, que eu falo. velho. Cara, você pega e bota outro esporte como exemplo. O Andy Curry não vai poder mais arremessar de 3. Porque tá acertando muito. Ué. Tá ficando feio pro jogo. Ué, tá ficando. O cara vai lá, desequilibra o jogo, o cara acerta 20 bolas de 3. Pô, só o cara fez mais da metade do ponto, Douglas. Não vai poder, o cara, é ele, aí se abraça o outro time pra marcar. Enfim. Que aula de futebol, de história de vida, de um monte de coisa. Fonzinho, aqui a gente sempre na hora de encerrar, eu sempre peço pro convidado, durante a entrevista eu vou dando uma analisada sobre o convidado. Dá uma olhada nessa câmera. Eu queria que a sua mensagem hoje, que eu achei uma coisa muito bacana, fosse na parte espiritual mesmo. Sim. Porque tem gente que supera a força de vontade e tal, não sei o que. Por exemplo, o Feijão falou sobre uma depressão que ele teve e saiu. Aí eu pedi um recado sobre isso. Pessoas que estão depressivas. Tá? Eu achei muito bacana o seu testemunho sobre a sua parte espiritual com Deus. Então, eu pediria para você olhar aqui para a câmera, um minutinho só, para quem está em casa vendo, muitas vezes a pessoa está longe de Deus, distante de Deus, como eu achava que era perto, mas só depois da experiência que eu tive. E tem pessoas piores do que eu, que estão muito distantes, desacreditadas, porque o mundo está muito complicado, pandemia e mudança da parte política. Então, é tanta coisa que vem com as guerras, e tem gente muito desacreditada em Deus. Então, acho que é um momento bacana, principalmente vindo de você. Dá uma palavrinha para quem está em casa. Irmão, bom demais ter feito essa pergunta. Quem arrepiou foi eu hoje, que foi... Hoje, quando eu levantei, cara, eu mexendo ali fazendo minha pesquisa diária ali, de manhã, fazendo minha oração, perguntei o motivo, que dá um sentido para hoje. Pergunto isso todo dia, me dá um sentido. Qual é a pessoa hoje que vai aparecer na minha vida? E uma coisa que eu tenho visto nesse tempo é que a gente está lendo muito pouco. O nosso entendimento e o nosso raciocínio está cada vez mais preguiçoso. A gente não está querendo ter a disciplina de vivenciar o processo.
E quando se fala de Deus, quando se fala de Jesus, Espírito Santo, a gente precisa ler a Bíblia. A gente tem que parar de buscar processos prontos, metodologias prontas, liturgias a ser seguidas e a gente buscar o nosso nível de intimidade com Deus. Então, um conselho que se eu pudesse dar, pegue todos os seus livros de cabeceira, deixe um pouquinho de lado. Não estou falando que eles não são importantes, mas vamos ler a Bíblia, cara. A Bíblia segmentou e segmenta até hoje, e é termômetro até hoje do povo de Deus, que é o termômetro da terra, cara. A terra está para o povo de Deus. Então vamos ler um pouco mais a Bíblia e buscar o nosso entendimento, racionalizar essas informações que a gente está assimilando lá. Muito bem, arrepiado também com essa mensagem. Obrigado, Muito cara. obrigado, cara. Foi demais, assim. Eu já sabia que ia ser uma aula de vida, de tudo. Mas essa parte espiritual sua realmente me tocou, que me lembrou dos momentos bons que eu passei. Obrigado por ter trazido isso pra mim. Valeu, senhor. Cara, Obrigado. eu que agradeço. Fico feliz demais de ver esse crescimento. Acompanho. Lembro quando eu era o organizador do evento do Rodrigão do BBB. Entendeu? Tudo aquilo que a gente vivenciou lá, eu lembro do seu começo, da sua história como personal, acompanhava a sua história como uma personalidade forte, uma mídia influente. E parabéns, cara, você tem dado espaço e tem tentado viver de uma maneira diferente para a nossa área. Então, parabéns, Obrigado, continue irmão. com esse Valeu. projeto aí, a gente falando aqui em off, vai ter muita gente bacana vindo aí. O que me antecede é um irmãozão, um parceiro, né, que é o Yuri. Então, pra Obrigado, cima e cara. parabéns, Valeu. irmão. Obrigado. Tamo junto. Valeu demais. Deus abençoe. Amém. Galera, encerramos mais um podcast aqui e jamais podemos esquecer dos nossos patrocinadores, que eu sempre falo com muito carinho, com muita importância, porque é muito mais do que um projeto, tem que ter toda uma base em volta, uma ajuda de várias pessoas. Então, falando aqui dos nossos patrocinadores, solta na tela. Hype, nosso estúdio criativo aqui, onde a mágica acontece, onde a gente faz todo o nosso projeto de ajudar marcas, alavancar na internet. Se você está com sua marca, quer alavancar na internet, Hype Estúdio Criativo. Subelo, nosso parceiro Bruno, tá aqui o nosso Subelo, é água de coco com gosto com suco de morango, suco de maracujá. Isso aí é novidade, você não conhece não, viu? Isso não. Pãozinho. Vou levar, hein? Pode levar. Subelo do meu parceiro Bruno, muito obrigado. Valeu pela parceria de sempre. Safe Rastreamento do meu parceiro Ronei, que é aquele método de botar o rastreador dentro do seu carro. Então, para você ficar mais tranquilo, mais seguro, acontecer algum problema, roubar o seu carro, fique tranquilo que a Safe Rastreamento vai achar ele para você, tá? Aliás, Solução Financeiras do meu parceiro Guilherme e Caio. Você não sabe como investir seu dinheiro? Procura o pessoal da Aliar, que eles ajudam demais você a aumentar a sua graninha. E nossa doutora Thaline Rezende, nossa nutróloga, minha aluna especialista em emagrecimento, performance, saúde, quer melhorar o desempenho, quer ganhar do fone no futevôlei, procura a Thaline que ela vai dar uma melhoria demais no seu shape e na sua saúde. Valeu, galera!